Então vamos fazer aqui uma breve recapitulação do que vocês devem ter visto lá no vídeo, né? Então eu apresentei dois conceitos importantes, que são dos campos vetoriais e dos campos escalares. Então, como vocês ouviram essa palavra campo, em matemática normalmente campo quer dizer uma função, uma aplicação que toma um ponto, né? Então, se ele é um campo vetorial, ele é uma aplicação que toma um ponto e retorna um vetor, tá certo? Então, de forma geral, um campo no R3 é uma função, uma aplicação, uma regra ou associação que leva cada ponto lá no domínio dessa função um vetor, tá? Que a gente escreve de forma compacta assim: P de xy, Q de xyz, bom, P de xyz, Q de xyz e R de xyz. Se você quiser escrever na base canônica do R3, seria isso aqui I mais isso aqui J mais esse carinha K. Tá? Então a gente chama esse objeto de um campo vetorial. É uma função que toma um ponto lá no domínio, pode ser todo o R3 ou uma parte dele, um subconjunto R3, e retorna um vetor, tá certo? Diferentemente dos campos escalares, né? Campos escalares. Então, novamente, como é um campo, então é uma função, né, que toma um ponto, né, por exemplo, no R3, só que retorna um escalar. Um escalar para a gente é um número, né, assim? Então, uma notação possível seria, por exemplo, sei lá, W igual a f de x, y, z. É uma função de 3 variáveis. Tá? Então, a diferença é que aqui ele toma um ponto e retorna um número. Ok? Então, as componentes de um campo vetorial, né, essas funções componentes, são exemplos de campos escalares. Aí lá depois a gente aprendeu a representar alguns campos, né? Por exemplo, um campo no R3. Né? Deixa eu só relembrar aqui rapidamente como é que a gente faz para representar um campo vetorial. Não é o gráfico, né? Porque o gráfico desse cara, como eu já falei para vocês, seria um objeto no R6, né? Então, o que a gente faz é uma representação gráfica, mas isso não é o gráfico do campo vetorial. Tá? Então, deixa eu fazer aqui uma breve recapitulação de como é que a gente faz para representar o campo vetorial. Então, suponha que isso aqui seja o domínio do seu campo vetorial, onde ele toma valores, tá certo? Então, ele toma valores nesse conjunto aqui do R3. Então, o que a gente faz? A gente vai lá no domínio, né, escolhe um ponto, por exemplo, esse ponto aqui, e aí você calcula o valor da sua função nesse ponto. O resultado é um vetor. O que você vai fazer? Você vai marcar esse vetor nesse ponto. O vetor que você obtém nesse ponto. Nota, o vetor ele não vai sair da origem, tá? E você coloca o vetor no ponto de aplicação, como assim? No ponto onde você calculou o carinha. Né? Então, por exemplo, se você pega outro cara aqui, calcula o valor, joga esse carinha lá na sua função, calcula o f desse ponto, né? Você tem as coordenadas x, y, z dele, você pode jogar na função. Né? Na função fzão de x, y, z, que é a função que dá origem a esse campo. Né? Feito isso, você ganha um vetor, digamos que fosse esse vetor aqui, e aí você vai fazendo isso para todos os pontos do domínio, aí vai colocando esses vetorzinhos, e com isso você tem uma noção, digamos assim, gráfica, de como são os vetores desse campo vetorial, tá certo? Claro que a gente tem uma forma mais, digamos assim, inteligente ou mais prática de traçar esses carinhas, né? Eu vou recapitular já com vocês, tá? Mas se você tiver algum software computacional como o Maple, o Matemática, o MATLAB, você pode pedir para ele fazer isso para vocês. Eles rapidamente ele cria uma malha e nessa malha lá no domínio ele faz essa representação, que aqui eu estou demorando para fazer, mas lá ele faz rapidamente. Ok? Claro, esses vetores não tem que ter todos o mesmo tamanho, que eu coloquei só para facilitar, mas existem softwares que você tem essa opção de normalizar os vetores de saída e ele coloca todo mundo nessa forma para você. Ok? Então essa é uma maneira de a gente representar esses carinhas. Se você pensar, né, nesse campo vetorial como, por exemplo, um campo de velocidade no fluido, então digamos que isso aqui fosse um fluido se movendo, né, nessa região no espaço. Então se você, por exemplo, colocar um corantezinho nesse líquido, por exemplo, por aqui, né, uma gotinha de corante, esse corante vai seguir a trajetória ditada por essas linhas de campo, tá certo? Vai seguir essa trajetória e vai ter como vetor tangente esse vetor velocidade, se a gente pensar assim. Então essa trajetória que tem esses caras como vetor tangente, ela tem um nome especial, elas são chamadas de curvas integrais, tá certo? Curvas integrais ou linhas de escoamento, né? Tem vários nomes para esses carinhas. Curvas integrais, linhas de escoamento, linhas de força, tem vários nomes que a gente pode dar a ele. Então como é que a gente faz para determinar essas trajetórias? Então lá no vídeo eu mostrei para vocês, né, que se você tem um campo vetorial no R3 de componente P, Q e R, então é a trajetória, então as curvas que descrevem,
né? Esses carinhas aqui que eu coloquei, essas trajetórias, são soluções dessa equação aqui, olha só. dx sobre p. Não, p é a componente x do campo, q é a componente y e r é a componente z. Então fica assim, ó, dx sobre a componente x igual a dy sobre a componente y igual a dz sobre a componente z. Então, resolvendo essa equação aqui, que é uma equação diferencial, né? Equação que envolve as derivadas de uma função e suas diferenciais, a gente encontra uma família de curvas, né? que são exatamente essas curvas aqui que a gente chama de curvas integrais, porque a gente pode obter essas curvas por integração, tá? Curvas integrais. Integrais. Ok? Então, uma outra coisa importante que a gente mostrou lá no vídeo são campos que derivam de um potencial, ou campos que derivam do gradiente de uma certa função. A gente diz que um campo f, coloca assim, a gente diz que um campo f é conservativo se existir uma função φ, né, tal que, deixa eu colocar assim, com a seguinte propriedade, tal que eu posso escrever a minha f como sendo o gradiente dessa minha função φ. Tá? Quando isso acontece, eu digo que o meu campo é conservativo e essa função φ, ela ganha um nome especial. Ela é chamada de função potencial. Tá certo? Essa φ aqui é chamada de função potencial. Ok? Campos conservativos têm aplicações e tem propriedades muito interessantes, a gente vai ver mais à frente, quando a gente começa a estudar, por exemplo, integrais de linha, e aí então a gente vai ver algumas propriedades que esses campos têm. Ok? Então, e a gente viu também uma condição necessária, condição, não é suficiente, mas ela é necessária, condição necessária. Depois a gente vai ver uma condição completa, né? Ou seja, necessária e suficiente, necessária para que o meu campo vetorial, para que f seja conservativo. Então, se o seu campo é conservativo, uma coisa tem que acontecer. Bom, várias coisas, mas a gente pode utilizar a seguinte informação para verificar se esse campo não é conservativo. É o seguinte, então, vamos relembrar aqui para um campo bidimensional. Então, se você tem um campo assim, bidimensional, componentes P e Q, todo campo conservativo satisfaz essa equação aqui, ó. Se você aqui é a componente x e aqui é a componente y, tá certo? Se você derivar a componente x em relação a y, o resultado tem que ser igual à derivada do q em relação ao componente x, tá certo? Para todo x e y lá no domínio do seu campo vetorial, tá certo? Se isso for verdade, todo campo conservativo satisfaz isso. Então, se isso aqui não for verdade, se isso aqui, deixa eu ajeitar aqui. Se essa relação não se verificar, o seu campo não é conservativo. Se essa igualdade aqui, se isso for diferente, né, se essa derivada for diferente dessa, então seu campo não é conservativo. Porque se ele fosse, essas duas derivadas tinham que ser iguais. Ah, professor, as derivadas forem iguais, eu posso afirmar que o campo é conservativo? Não, a gente precisa de uma condição adicional sobre o domínio desse cara, tá? Mais à frente a gente vai ver que condição seria essa. Basicamente é que o domínio desse cara não tenha buracos, tá certo? Seja uma região aberta e que não tenha buracos, mas a gente vai ver isso mais à frente. A gente, lá no vídeo, mostra uma condição análoga para um campo vetorial no R3, tá certo? Não vou relembrar aqui porque já está lá, e vocês dão uma olhadinha no vídeo. Mas no caso seria igualdade de 3, seriam 3 igualdades como essa aqui, né? Envolvendo as componentes P, Q e R do campo, tá? Bom, então o que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai ver como criar outros campos vetoriais escalares a partir de campos dados, tá certo? A gente vai ver 3 importantes operações que a gente chama de divergente, rotacional e laplaciano. Ok? Deixa eu só relembrar o conceito aqui do gradiente. O que é o gradiente de um campo escalar? O gradiente de um campo escalar, a gente pode escrever assim, grad f, é um campo vetorial dado da seguinte maneira. A componente x desse campo é derivada parcial em relação a x, a componente y é derivada em relação a y e a componente z é derivada em relação a z. Tá, então você pode pensar nessa operação gradiente como uma operação que toma um campo escalar e retorna um campo vetorial. Tá? Então o que eu vou mostrar para vocês agora? Uma operação que toma um campo vetorial e devolve um campo escalar. A gente vai pegar agora um campo vetorial, eu vou definir uma operação chamada de divergente, e esse divergente toma um campo vetorial
e retorna como saída um campo escalar, tá? Então, depois a gente vai ver as aplicações e o que quer dizer o divergente, né? Digamos assim, considerações físicas do divergente, tá bom? Bom, então, a primeira coisa é o seguinte, suponha que eu tenho um campo vetorial aqui no R3, tá? De classe C1, eu peço que ele seja de classe C1 para que eu possa calcular as derivadas parciais das suas funções componentes, tá certo? Então, derivadas parciais de primeira ordem contínuas. Então, eu defino o divergente de f é o seguinte campo escalar. Então, o divergente é uma operação que opera no campo vetorial. Ele toma um campo vetorial, mas retorna como saída um campo escalar. Tá? Então, como é que é definido esse carinha? Bom, então, o divergente do meu campo vetorial é esse campo escalar aqui. Veja, não tem nada de vetor onde eu estou circulando aqui. Tá? Não tem isso aqui na direção I, esse cara na direção J, o outro na direção K. Não, só isso. Então, para você determinar o divergente do seu campo vetorial, você calcula a derivada parcial da primeira componente em relação a x, da segunda componente em relação a y, da terceira componente em relação a z e soma tudo. Só isso, pessoal. Tá? Depois a gente vai ver a interpretação do divergente como fluxo por unidade de volume, mas agora não. Por enquanto, só a definição, digamos assim, operacional mesmo. Tá? Então, o divergente é esse campo escalar. Né? Se você pensar, a gente pode olhar para esse carinha aqui e tentar pensar nele como se fosse um produto escalar. Como assim, professor? Então, se em vez desse operador aqui, se em vez de derivada em relação a P, sei lá, fosse um número vezes P, por exemplo, digamos que fosse assim, AX vezes P, em vez de derivada em relação a Y fosse, por exemplo, AY vezes Q e o outro AZ vezes R, eu poderia escrever isso aqui como um produto escalar, né? Desse vetor de componentes AX, AY, AZ, escalar esse vetor P, Q e R. Mas se você fizer esse por esse com esse com esse, somar tudo, que é o produto escalar, você tem exatamente esse carinha. Bom, então a ideia é tentar escrever o divergente como um produto escalar. Né? Só que em vez de um número multiplicando P, outro número multiplicando Q e outro número multiplicando R, eu tenho operadores diferenciais. Tá certo? Eu tenho derivadas. Mas esse objeto que está aqui, ó, que eu vou circular aqui em verde, ó, esse objeto tem um nome. Né? Esse aqui é o nosso operador diferencial del ou nabla. Tá certo? Em coordenadas cartesianas ele se escreve assim, I ddx, ou como está aqui na forma compacta, né? I ddx mais J ddy mais K ddz. Tá certo? Então eu posso pensar nesse cara como sendo a aplicação do operador nabla ou del ao campo vetorial. Tá? E aí uma forma de você relembrar rapidamente o divergente é que ele é a aplicação do operador del ao seu campo escalar via produto escalar. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Porque vocês sabem, né, existem dois tipos de produtos que eu posso fazer no R3 entre vetores. É o produto escalar e o produto vetorial. Então, se eu aplicar o operador del via produto escalar em um campo vetorial, o resultado, como isso aqui é um produto escalar, o resultado é um escalar. Na verdade, é uma função escalar. E essa função a gente chama de divergente. Tá certo? Bom, quando o divergente de um campo vetorial é nulo, ele ganha um nome específico, tá? A gente disse que esse campo é um campo incompressível. Isso aqui é um termo que vem lá da mecânica dos fluidos, ou solenoidal, tá? Que isso aqui já vem do eletromagnetismo. Tá? Vocês vão ver que campos que têm essa característica são campos que têm o divergente nulo. Por isso que a gente pega emprestado essa nomenclatura. Ok? Então vamos ver como é que a gente calcula o divergente de um campo vetorial? Então é o que a gente vai fazer agora no exemplo 6. Vamos calcular o divergente desse campo. Ok? Então, por definição, o divergente de f é um campo escalar obtido da seguinte maneira. Eu vou derivar em relação a x a componente x desse campo. Mas quem é a componente x desse campo? Está aqui, ó, x vezes y. Mas eu vou derivar em relação a y a componente y desse campo. Quem é? Esse carinha aqui, ó, yz. Mas eu vou derivar em relação a z a componente z desse campo, que é xz. Só isso, pessoal. Note, o resultado é uma função, tá? É um campo escalar. Não é um campo vetorial, por favor. Ok? Então, agora é só calcular as derivadas. Então, se eu derivar esse cara em relação a x, vai ficar y, né? Se eu derivar yz em relação a y, eu tenho z. E se eu derivar xz em relação a z, eu tenho x. Só isso, tá bom? Então, esse aqui é o divergente do meu campo. Veja que esse divergente ele não é zero para todo x, y, z. Só é zero na origem, né? Então, eu não posso dizer que esse campo é um campo incompressível ou solenoidal, tá? É só um campo vetorial. Bom, é só um campo escalar qualquer. Tranquilo? Depois a gente vai ver, como eu falei, aplicações desses carinhas. Essa operação, calcular o divergente, ela vai aparecer em alguns teoremas vetoriais importantes, como, por exemplo, o teorema de Gauss, né? Que vocês vão ver mais à frente, que tem a capacidade de converter uma integral de superfície
numa integral tripla. Mas essas são cenas dos próximos capítulos. Ok? Pois bem, então a gente já sabe duas operações onde eu posso aplicar esse operador vetorial del. Uma é, quando eu aplico del em um campo escalar, o resultado, ó, f, um campo escalar. Um campo escalar, por exemplo, fzinho. Se eu aplicar o operador del, né, nesse campo escalar, eu tenho como resultado um campo vetorial que a gente chama de gradiente. Tá certo? Gradiente de f é um campo vetorial. Bom, a gente viu outra operação que eu posso fazer com esse operador del. Se eu pegar o operador del, né, e aplicar em um campo vetorial, por exemplo, fzão, via produto escalar, eu ganho o quê? Um campo escalar. Tá? Esse campo escalar a gente chama de divergente. Ok? O que eu vou mostrar para vocês agora é a definição de uma outra operação envolvendo o operador del. Só que agora ele continua tomando o campo vetorial, por exemplo, fzão, mas agora eu vou aplicar isso via produto vetorial, no campo vetorial. O resultado vai ser um outro campo vetorial, e esse campo vai receber um nome importante, tá certo? Então esse campo vai ser chamado de campo rotacional. Tá? Então a ideia é a mesma, suponho que eu tenho um campo vetorial aqui no R3, tá? De classe C1, para que eu possa calcular as derivadas parciais das funções componentes. E aí eu chamo, ou eu defino de rotacional de f, o seguinte campo, olha só, vetorial. Então, f, bom, rotacional de f, que aqui está escrito para vocês, é esse campo vetorial aqui, ó. E professor, mas é complicado de eu lembrar dessa expressão toda de uma vez só, né? Verdade, mas eu posso codificar toda essa informação que está aqui, pessoal, toda essa informação aqui, como se fosse não, é a aplicação do operador del no seu campo vetorial via produto vetorial. Certo? Se você pegar esse carinha aqui e perceber, você pode escrever nessa expressão que parece um determinante. Não é um determinante, porque o determinante ele não toma operadores diferenciais, tá certo? Como argumento, toma números, tá certo? Mas isso aqui é apenas uma relação mnemônica, né? Para que a gente possa se lembrar de como calcular isso aqui de forma mais simples, tá certo? Para que você não tenha que, digamos assim, decorar essa expressão, basta lembrar que o rotacional, que é essa expressão, esse campo vetorial, pode ser escrito assim. É a aplicação do operador del através do produto vetorial no seu campo vetorial. Né? E aí, na hora que a gente for calcular, a gente não usa essa expressão. A gente usa isso aqui, né? Que a gente pode calcular o determinante, digamos assim, posso calcular o produto vetorial entre duas grandezas, né? Por exemplo, A vetor B, dessa maneira. Tá? Só que aí você vai tratar, se esses caras fossem vetores, né? Se isso aqui fosse um vetor, por exemplo, A vetor B, como é que eu faço para calcular o produto vetorial? Eu uso esse determinante, entre aspas, né? IJK. Na segunda linha fica as componentes desse vetor, na terceira linha as componentes desse. Mas esse cara, pessoal, não é um vetor, é um operador diferencial vetorial. Suas componentes entre aspas, são derivadas, né? Então, na segunda linha eu coloco a linha das derivadas, tá? E na terceira linha eu coloco as componentes do campo que eu quero calcular rotacional. Tá bom? Então, fez essa operação, o resultado é um campo vetorial. E esse campo a gente chama de campo rotacional. Cuidado, na hora que você for calcular esse determinante, né, por exemplo, quando você extrair essa linha, essa coluna, quando você aplicar esse cara com esse, não é esse cara vezes esse não, porque isso não é um número. Tá? O que você vai fazer? Você vai aplicar essa derivada nesse carinha aqui, ou seja, você vai derivar. Né? Você vai derivar em relação a y, essa componente. Tá certo? Da mesma forma, por exemplo, se você for aplicar esse cara nesse, você vai derivar em relação a z essa função. Tá bom? Então, só ter cuidado com isso aí. Bom, então, a gente também tem um nome específico para campos onde o rotacional se anula. Então, campos onde o rotacional é zero são chamados de campos irrotacional. Tá certo? Por motivos bastante óbvios. Se ele não tem rotacional, ele é irrotacional. Tranquilo? Então, novamente, mais à frente a gente vai ver aplicações, né? E o que quer dizer o rotacional. Fisicamente, o que é esse cara? Né? Vocês vão ver que é fluxo por unidade de área, circulação, perdão, por unidade de área. Mas para isso eu tenho que definir para vocês o que é um fluxo no campo vetorial e o que é uma circulação. Isso só depois que a gente vir integrais de linha e integrais de superfície. Tá certo? São cenas dos próximos capítulos. Ok, então vamos para um exemplo. Vamos calcular o rotacional daquele campo do exemplo anterior. Então está aqui o mesmo campo do exemplo anterior. E agora a gente vai calcular o seu rotacional. Tá bom? Então o que eu tenho que fazer? Bom, tenho que escrever essa expressão como um determinante para que eu possa lembrar da fórmula, né, que a gente utiliza para calcular o rotacional. Então, a primeira linha, IJK, fica os vetores da base. Na segunda fica os operadores, né, DDX,
ddy, ddz. Na terceira, as componentes do campo, que é xy. Deixa eu colocar aqui rapidinho. xy, yz e xz. Pronto, deixa eu subir aqui para a gente fazer esse cálculo. Ok? Bom, agora é só fazer como a gente já sabe mesmo. Então, na direção I, como é que vai ficar? Então, sai essa linha, sai essa coluna. Vai ficar esse cara com esse, ó. Menos esse cara com esse. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Derivada em relação a y do quê? De xz, né? X vezes z. Menos a derivada em relação agora a z, ó. De yz. Tá? Já já a gente faz isso aí. Então, agora vamos para o próximo. Menos j. Esse menos aqui é do cofator, tá certo? O cofator desse carinha aqui é menos 1. Tá? Agora, vem para aqui para frente. Sai esse carinha, essa linha, sai essa coluna. Então, vai ficar a derivada dessa função aqui em relação a x. Então, ficou ddx de xz menos ddy não, professor. ddz de x vezes y. Mais, a última componente, né? Mais, na direção k, eu vou ter o quê? Vamos subir aqui um pouquinho. Então, sai aquela linha que já estava lá, sai essa coluna. Então, vai ficar esse carinha menos esse. Então, eu vou derivar em relação a x, y, z. Então, eu vou derivar em relação a x, y, z, menos a derivada em relação agora a y. Ó, derivada em relação a y. De quem? De x vezes y, tá? Só isso. De x vezes y. Pronto, agora a gente computa essas derivadas, tá? Deixa eu colocar assim, igual a. Vamos lá. Então, a primeira eu vou derivar em relação a y, x vezes z, mas não tem y aqui, então zero. Né? A segunda eu vou derivar em relação a z, yz, isso vai dar menos y. Então, menos y, né? Vamos para a próxima. Então, aqui eu vou derivar em relação a x, xz, vai dar z, mas tem esse menos aqui fora, então menos z. Esse outro cara aqui, ó, vou derivar em relação a z, x vezes y, mas não tem z aqui. Tá, aqui também eu vou derivar em relação a x, y vezes z, mas não tem x. E aqui eu vou derivar x vezes y em relação a y, dá menos x por causa desse menos aqui fora, tá bom? Então, menos x. Ok? Logo, o rotacional desse campo, logo, o rotacional do campo do exemplo dado, vamos colocar assim, ó, rotacional de f é igual a menos y, z, x, tá certo? É esse campo vetorial aqui. Tranquilo? Então, vamos recapitular o que a gente já viu até então, né? São maneiras de converter um campo vetorial e um campo escalar em campos vetoriais e campos escalares, tá? Utilizando esse importante operador que é o operador diferencial vetorial del. Então, deixa eu fazer aqui uma breve recapitulação. Então, se eu tiver, por exemplo, um campo vetorial, por exemplo, f, eu posso, aplicando esse operador via produto escalar no campo vetorial, eu obtenho um campo escalar, né, que a gente chama de divergente, né, divergente de f. Bom, mas se eu continuar com esse campo vetorial, com o mesmo campo vetorial, eu posso aplicar o operador del, só que agora via produto vetorial nele, e vou obter agora um outro campo vetorial. Esse campo vetorial é chamado de rotacional. Ok? Então, vimos duas operações utilizando o operador del, que converte campos vetoriais em campos vetorial ou campo escalar. Bom, mas a gente conhece, agora vamos ver para campo escalar, tá certo? Agora vamos ver para a situação para o campo escalar. Então, suponha que eu tenho um campo escalar aqui, fzinho, e eu sei que se eu aplicar fzinho, se eu aplicar a fzinho, o operador del, eu vou ganhar um campo vetorial, e esse campo é chamado de campo gradiente. Então, está faltando agora a operação que me permite pegar um campo escalar, que operação é essa, não sei, e converter em quem? Em um campo escalar. Tá certo? Para eu completar a minha lista, eu já tenho agora como pegar um campo vetorial, converter no campo vetorial ou converter no campo escalar. E sei como pegar um campo escalar e converter no campo vetorial. Falta agora eu ver como converter, se existir essa operação, converter um campo escalar em um campo escalar. Tá? E a resposta para isso é o que a gente chama de Laplaciano. Tá? Então, suponha que eu tenho um campo escalar de classe C2. Estou pedindo que seja C2 porque eu preciso poder derivar essa função duas vezes, tá certo? Em relação a x, em relação a y, em relação a z. Tá? Então, a gente define
chamamos o seguinte campo escalar. Então, eu estou partindo de um campo escalar e estou chegando em outro campo escalar, tá? Então, eu chamo esse novo campo escalar que eu vou definir agora para vocês de Laplaciano. Então, o Laplaciano de f, por vezes denotado assim, por vezes denotado assim, por vezes denotado assim, tá? Qualquer uma dessas notações vocês podem encontrar, é o seguinte campo escalar. É o campo obtido derivando duas vezes em relação a x, a minha função, mais a derivada segunda em relação a y, mais a derivada segunda em relação a z. Só isso. É claro, eu posso reescrever essa operação utilizando o operador del. Tá? Note que aqui eu não estou colocando a setinha de vetor. Por quê? Porque o resultado não é um campo vetorial, é um campo escalar. Tá certo? Então, olha só, eu posso reescrever esse cara da seguinte maneira. Posso pensar nessa operação como produto escalar, aqui, ó, como produto escalar desse cara com um gradiente. Não é verdade? Porque como é que eu faria isso? Como é que eu faria? Para aplicar o operador del via produto escalar no gradiente aqui da função. Eu aplico a primeira na primeira, né? Assim? A segunda na segunda, a terceira na terceira e somo tudo. Ah, mas é exatamente o que está escrito aqui. Tá certo? Então, o Laplaciano nada mais é que aplicar o operador del via produto escalar, e isso a gente chama de divergente, né? Então, é o divergente do gradiente. Tá certo? O divergente do gradiente é o que a gente chama de Laplaciano. Tá? E o Laplaciano, então, completa a nossa lista aqui, ó. Então, o Laplaciano é a operação que pega um campo escalar e retorna outro campo escalar. Tá? Outro campo escalar chamado de Laplaciano de f. Tranquilo? Então, nessa aula a gente viu 4 operações, né, que a gente pode utilizar para trabalhar com os campos escalares e vetoriais. Essas operações convertem campos vetoriais em campos vetoriais ou escalar, e campo escalar em campo escalar ou campo vetorial. Né? Todas elas envolvem esse operador muito importante, pessoal, que é o operador del. Tá bom? Então, vamos ver como é que a gente faz isso? Então, vamos calcular aqui, no exemplo 8, ele pede para a gente calcular o Laplaciano para esse campo escalar dado. Tá bom? Vamos fazer isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, como eu vou calcular a derivada segunda, eu tenho que começar pela derivada primeira. Então, eu vou derivar o f em relação a x. Né? Tá aqui a minha função z, cosseno de x, vezes seno hiperbólico de y. Tá? Então, a derivada é só no x. Né? Aqui, como aqui é um produto, então eu vou olhar só para esse cara, que é o único cara que tem x. Então, a derivada do cosseno menos seno. Então, ficou menos z, seno de x, vezes seno hiperbólico de y. Bom, agora eu preciso da derivada novamente, porque eu quero a derivada segunda, né? Então, a derivada segunda de f em relação a x é a derivada dessa coisa que eu acabei de computar. É a derivada disso aqui, né? Então, eu vou derivar menos z, seno de x, vezes seno hiperbólico de y. Tá? Se você calcular a derivada do seno, vai dar cosseno, então ficou menos z, cosseno de x, vezes seno hiperbólico de y. Pronto. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que em relação a y. Né? Note ainda. Vamos lá para o y agora. Então, eu vou derivar a minha função em relação a y. Então, eu vou derivar em relação a y a função que era z, cosseno x, seno hiperbólico de y. Só tem y aqui no seno hiperbólico, tá certo? Então, derivado do seno hiperbólico, cosseno hiperbólico. Então, ficou z, cosseno de x, cosseno hiperbólico de y. Tá bom? Bom, mas eu preciso de mais uma derivada. Então, d2f, dy2. Então, eu vou derivar em relação a y essa coisinha aqui, tá? Então, z, cosseno x, cosseno hiperbólico de y. Diferentemente das funções trigonométricas, as hiperbólicas não trocam de sinal por derivação, tá? Então, o derivado do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Então, z, cosseno de x, seno hiperbólico de y. Muito bem. Agora eu preciso fazer a mesma coisa para a variável z. Né? Por fim, vamos lá. Então, eu vou derivar em relação a z a minha função. Então, é dz, a minha função é z, cosseno x, seno hiperbólico de y. Bom, só tem z aqui, ó. A derivada de z é 1. Então, ficou cosseno de x vezes seno hiperbólico de y. E agora para a derivada segunda, d2f dz2, eu vou derivar em relação a z isso aqui. Cosseno de x vezes seno hiperbólico de y.
Mas como não tem y, não tem z aqui, a derivada disso é zero. Tá? Então como é que fica o laplaciano? Logo, o laplaciano da minha função vai ficar a soma desses carinhas, tá certo? Eu vou somar isso aqui, vou fazer assim, ó, esse carinha, esse resultado, tá? Mais esse resultado aqui, ó, que são as derivadas segundas, tá? Mais esse resultado aqui, ó. Tá bom? Então, menos z cosseno seno, menos z cosseno seno. O outro foi z cosseno seno, z cosseno seno, hiperbólico, tá? E o outro foi zero. Bom, não é muito difícil de perceber que essas coisas se anulam e tudo aqui dá zero. Então, nesse caso em particular, o laplaciano da minha função foi igual a zero. É identicamente nulo. Tá? Existem funções que satisfazem essa equação. Essa equação que eu copiei agora, laplaciano de uma função genérica igual a zero, isso aqui é chamada equação de Laplace. Equação de Laplace. E uma função que satisfaz a equação de Laplace, por exemplo, essa f satisfaz, né? Se eu calcular o laplaciano, deu zero. Essa f aqui satisfaz. Então, uma função que satisfaz a equação de Laplace é chamada de uma função harmônica. Então, f é um exemplo de uma função harmônica. E funções harmônicas são muito importantes, tá certo? Uma função harmônica tem propriedades importantes, tá certo? São as funções, entre outras coisas, que satisfazem ou que resolvem a equação de Laplace. Essa equação, pessoal, é uma das equações diferenciais mais importantes, tá certo? Da física matemática em si. Né? Porque ela rege vários fenômenos, como, por exemplo, difusão de calor numa barra. Você tem uma barra aqui, né? Você aquece essa barra e aí espera um certo tempo, deixa entrar em equilíbrio térmico, e aí você quer saber como é que varia a temperatura dessa barra em cada posição aqui, né? A temperatura é um campo, nesse caso, um campo escalar. Então, a equação que descreve como a temperatura varia num objeto como essa, é essa daqui, ó, Laplaciano de t igual a zero, que é exatamente essa equação, né? Só que em vez de uma função f genérica, eu tenho a temperatura. Ok? Então, esse é só um exemplo, né? Existem vários outros, como por exemplo, um outro exemplo. Digamos que você tem aqui um cubo metálico, né? E aí você conhece os potenciais, né, nas faces desse cubo. Como é que eu calculo o potencial aqui, em algum ponto dentro desse cubo? Por exemplo, pega esse ponto x, y, z aqui. Como é que eu determino o potencial ali? Então, é possível mostrar que a função potencial, né, ou o potencial elétrico dessa caixinha, satisfaz a equação de Laplace. Então, resolvendo isso aqui sobre esse cubo com as condições dadas sobre a face, você consegue calcular o potencial elétrico em qualquer ponto dentro dessa caixinha. Então, de longe, essa aqui é uma das equações mais importantes, né, que vocês vão aprender a resolver em um curso de equação diferencial parcial. Tá bom? Ok. Então, olha só. Lá no vídeo, eu mostrei para vocês a definição de curvas integrais, né? Eu fiz uma recapitulação ainda há pouco, né? Então, como é que eu acho as curvas integrais? Eu só tenho um campo vetorial f, por exemplo, bidimensional de componentes p e q. As curvas integrais são soluções disso aqui, né? dx sobre p igual a dy sobre q. E o que esses caras me permitem? Que informação eu tiro dessas curvas? Se eu conheço as curvas integrais, eu consigo rapidamente representar o meu campo vetorial, né? Porque eu sei que o campo ele é tangente a essas curvas, né? Não é assim? A gente já viu isso. Pois bem, a partir dessas curvas integrais, que são soluções dessa equação, eu posso definir um outro conjunto de curvas chamadas de trajetórias ortogonais, que são curvas que são ortogonais aqui na interseção desses carinhas, dessas curvas, tá certo? Então, as curvas que são ortogonais às curvas integrais são chamadas de trajetórias ortogonais. E a gente vai ver mais à frente algumas aplicações. Então, em azul, as curvas integrais, ou linha de fluxo, linha de corrente, integrais. Então, o que eu vou definir agora são essas outras curvas, que são curvas ortogonais, ou seja, na interseção, ele forma um ângulo de 90 graus entre as duas. Professor, mas como é que eu calculo o ângulo entre curvas? Na verdade, quando eu falo o ângulo entre esses caras, é o ângulo entre os vetores tangentes, ou as retas tangentes aqui, tá certo? Não dá para a gente definir ângulo entre curvas, a gente define o ângulo na interseção, né, dos vetores tangentes a essas curvas, tá bom? Então, curvas que satisfazem essas propriedades são chamadas de trajetórias ortogonais. Trajetórias ortogonais.
Ok? Que é o que eu defino aqui embaixo, ó. A ideia é o seguinte, se você tem, como eu falei, um campo bidimensional, a gente vai chamar de trajetórias ortogonais, né, as curvas que são ortogonais às linhas de escoamento ou às curvas integrais. Então a ideia é o seguinte, como eu falei, se essas curvinhas aqui em azul são as linhas de campo, né, aquelas onde o vetor do campo é sempre tangente, essa curva que é sempre ortogonal a cada uma dessas linhas de escoamento ou curvas integrais, a gente chama de trajetória ortogonal. Ok? Então o que a gente quer fazer agora é determinar uma equação que me permita encontrar essas carinhas. Tá? Por exemplo, por um campo bidimensional. Vou fazer isso agora como um exemplo. Então encontre a equação, exemplo 9. Encontre a equação que define as trajetórias ortogonais para um campo vetorial bidimensional. Tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Aí no exemplo 10 eu mostro como a gente faz para calcular isso para um campo específico. Tá bom? Ok. Então a ideia é o seguinte. Como de costume, vamos começar aqui pelo campo bidimensional, que é o que ele pede no problema. Então suponha que eu tenho esse campo aqui. A gente sabe que as curvas integrais são soluções de que equação? Curvas integrais são soluções disso aqui, né? Ó. dx sobre a componente x do campo igual a dy sobre a componente y do campo. Né? A gente sabe disso. Uma outra forma de parafrasear o que está escrito aqui é dizer o seguinte. Se você tem essa curva integral, se você pensar nela y como uma função de x, isso quer dizer que nesse ponto aqui, ó, o vetor, a reta tangente aqui, tem coeficiente angular dada de que maneira? dy dx, né? Isso aqui, a derivada não é o coeficiente angular dessa reta tangente que eu estou mostrando aqui para vocês? Mas como é que eu acho o coeficiente angular desse cara? Bom, é dy dx, professor, certo? Mas se isso aqui é uma curva integral, eu sei que dy dx, ó, se você passar o dx para cá e esse q para cima, eu tenho que o dy dx, nesse caso, é exatamente q sobre p. Não é? Concordam? Então, dy dx, ou o coeficiente angular dessa reta tangente aqui em vermelho, é dado dessa forma. Tá? Eu vou chamar de mr, coeficiente angular dessa reta, tá certo? mr. Tá? Que é a derivada. Bom, mas por definição, as trajetórias ortogonais são curvas que são, por exemplo, nesse ponto de interseção, ortogonal à minha curva. Mas quando eu falo que ela é ortogonal, quem é ortogonal é o vetor tangente, ou a reta tangente aqui da interseção. Né? Esses dois carinhas aqui são ortogonais aqui. Tá? Se eu chamar de mn o coeficiente angular dessa reta aí em roxo, que seria a reta tangente a essa curva em verde, que é a minha trajetória ortogonal, é uma trajetória ortogonal. Trajetória ortogonal. Eu sei que o produto desses dois coeficientes angulares tem que dar quanto? Se você tem duas retas, pessoal, não precisa ser assim, deixa eu colocar assim, tá aqui uma reta e aqui outra reta que é ortogonal a ela. Então, se as duas retas são ortogonais, vocês já viram que o produto dos seus coeficientes angulares é igual a quê? Menos 1. Não é? Vocês já viram isso aí lá da geometria analítica. Então, se eu quero o coeficiente angular dessa reta aqui em roxo, que eu estou chamando de mn, pode dizer que é o coeficiente da reta normal, né, a essa curva aqui em azul, é só passar esse carinha para baixo. Né? Então, o coeficiente desse cara vai ser menos 1 sobre o coeficiente dessa reta. Portanto, o coeficiente dessa reta aqui em verde, o coeficiente angular dessa reta em verde, que eu estou chamando aqui de mn, né, é dado da seguinte forma. Bom, se essa curva aqui tem uma forma assim, ó, y igual a g de x, o coeficiente angular dela é derivada, né? Então, dy dx é o coeficiente angular dessa reta, dessa curva em verde, tá certo? Como é que eu encontro esse cara? Bom, nesse ponto de interseção que eu vou fazer aqui, ó, bem forte, nesse ponto de interseção é o mesmo coeficiente angular dessa reta lilás, mas o coeficiente angular dessa reta lilás é esse mn que eu estou colocando aqui para vocês, né? Então vai ficar assim, ó, mn, que é menos 1 sobre o coeficiente angular da reta, essa retinha aqui em vermelho, mais o coeficiente angular dessa retinha em vermelho é esse carinha aqui, ó, q sobre p, tá? Então isso é menos 1 sobre q sobre p, ou ainda menos p sobre q.
Ou, se você preferir, eu posso desmembrar isso assim, ó. Posso passar o dx para cá multiplicando e o p para baixo dividindo, tá? Aí eu posso escrever assim, ó, menos dx sobre p. É isso, ó. Dx sobre q, professor? Se eu passar o dx para aqui para cima, o p vai lá para baixo, igual a dy sobre p. Então, essa equação aqui é a equação que vai descrever as minhas trajetórias ortogonais, tá certo? Essa aqui é a equação que define as trajetórias ortogonais. Ok? Então, qual é a equação que define as trajetórias, que define as curvas integrais? Essa aqui, ó, dx sobre p igual a dy sobre q. Qual é a equação que descreve as trajetórias ortogonais? Essa aqui, ó, menos dx sobre q. Veja, lá era p, aqui é q, aqui é negativo. Igual a dy sobre p, lá era q. Tá certo? Então, resolvendo isso aqui para o seu campo bidimensional, você encontra as trajetórias ortogonais. Resolvendo esse carinha aqui, você acha as curvas integrais. Resolvendo esse carinha aqui, você acha essas curvas que são ortogonais a essas curvas aqui. Tá bom? Vamos ver um exemplo para fixar essa ideia. Deixa eu ver aqui se aparece. Aqui o exemplo 9, então exemplo 10. Então, exemplo 10. Determine as trajetórias ortogonais para esse campo vetorial aqui, que foi o campo vetorial do exemplo 2 lá do vídeo. A gente já viu como é que fica as curvas integrais para esse cara. Se aqui for x, aqui for y, as curvas integrais desse carinha são círculos concêntricos, né, com a origem. Esse campo em particular é um campo que modela, por exemplo, o escoamento de um fluido através de um buraquinho, né? Então, se, por exemplo, você tem um recipiente aqui assim, com água aqui, ó, e aí se você faz digamos que aqui está o eixo Z, tá? E aí você faz um buraco exatamente aqui no eixo Z, esse líquido, essa lâmina de líquido começa a girar em torno aqui, né? E ela vai fluindo por aqui pelo buraco, tá certo? E esse cara começa a girar, né? Então, esse campo aqui, esse campo vetorial modela o campo de velocidades de um fluido que está girando em torno desse eixo assim. Tá? A gente já viu isso lá no exemplo 2 no vídeo. Então, se eu quisesse marcar o meu campo vetorial aqui, seria vetores tangentes, como eu mostrei lá no vídeo, né? Por definição, se esses caras são as curvas integrais, o meu campo vetorial ele é tangente a essa trajetória. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Pronto, aqui voltou. Tá? Estou colocando todos os vetores com o mesmo tamanho. Claro que ao longo dessa curva todos têm o mesmo tamanho, mas se eu for para curvas mais internas, esses vetorzinhos têm que ficar com um tamanho menor, tá? Mas vou colocar todos com o mesmo tamanho só para facilitar aqui minha vida. Posso normalizar todo mundo e aí todos teriam o mesmo tamanho. Então, o que é que eu tenho que o que é que ele pede para fazer nesse exemplo? Ele pede para encontrar as trajetórias ortogonais. Então, as trajetórias ortogonais são curvas que têm que ser ortogonal a todas essas circunferências aqui. Vocês conseguem perceber ou visualizar antes de eu resolver esse problema quais seriam essas curvas? Teria que ser uma curva que fosse ortogonal a todas essas curvas ao mesmo tempo. Bom, a solução tem que ser retas, né? Passando pela origem, né? Então, se você pegar retas passando pela origem, não acredita em mim não, eu vou resolver, vocês vão ver que é mesmo, tá? Então, se você pegar retas passando pela origem, essas retas vão ser ortogonais a todas essas curvas aqui ao mesmo tempo. Tá bom? Então, a gente vai mostrar isso agora. Vou mostrar aqui as trajetórias ortogonais para esse campo são retas passando pela origem. Bom, como é que eu faço isso? Bom, eu preciso saber quem é a componente P do meu campo e a componente Q. Porque a equação que define as trajetórias ortogonais é essa aqui, ó, menos dx sobre Q igual a dy sobre P. Não é isso? Foi o que a gente acabou de montar aqui, ó. Tá? Então, o que é que eu tenho que fazer? Bom, só substituir e resolver essa equação. Então, essa aqui vai ficar assim, ó, menos dx sobre... Quem é o Q? O Q para mim é o x, né? Então, menos dx sobre x igual a dy sobre a componente P, que nesse caso é menos y, né? Então, sobre menos y. Então, esses menos aqui eu posso cancelar. Então, ficamos com o quê? Então, ficamos com essa equação aqui, ó. dx sobre x. Vou colocar assim, dy sobre y igual a dx sobre x, tá bom? Mesma coisa. Então, como é que eu resolvo isso? Integrar, né? Integro de um lado, integro do outro e adiciono uma constante de integração. Então, quem é a primitiva de dy sobre y? Ln de y. Quem é a primitiva? Bom, se você quiser mesmo, Ln de valor absoluto de y, tá bom?
Quem é a primitiva de dx sobre x? Bom, ln de x, mais essa constante. O professor você não falou que eram retas? Cadê as retas? Bom, toma exponencial aí para você ver. Então, vamos tomar o exponencial para ficar com o y livre, tá certo? Então, tomando exponencial, tomando a exponencial, o que a gente vai ter? Então, vai ficar o seguinte. Então, e elevado a ln de y igual a e elevado a ln de x mais essa constante, certo? Bom, mas exponencial e o logaritmo são funções inversas uma da outra, né? Então, esse cara cancela esse. E aí eu vou ficar o seguinte, y igual a... Aqui eu posso usar a propriedade da exponencial que diz o seguinte, que e elevado a mais b é igual a e elevado a vezes e elevado a b, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Deixa eu colocar na ordem contrária, só para facilitar a minha vida. Pronto. A mesma coisa, tá? Então isso vai ficar e elevado a k vezes e elevado a ln de x. Bom, mas a gente já viu que exponencial e log são funções inversas, né? Então esse x cai. Então eu vou ficar com o seguinte, ó. Y igual a e elevado a k é uma constante. Exponencial da constante é outra constante. Então, para não ficar carregando e elevado a k, eu vou chamar essa constante de c, tá certo? A constante é minha, boto o nome que eu quiser. Então, c vezes x. Mas está aqui. Isso aqui não... O que é isso aqui? Y igual a uma constante vezes x. São retas que passam pela origem. Que passam pela origem. Ok? Dependendo do valor de c, você vai ter retas diferentes. Bom, está aqui. Então, em azul, a gente tem as curvas integrais do campo. Integrais que eu já mostrei como resolver isso aqui. Já fiz lá no vídeo para vocês, acho que foi o exemplo 3. E agora a gente acabou de encontrar as trajetórias ortogonais. Tá certo? Deixa eu colocar aqui. Trajetórias ortogonais. Tranquilo? Mais à frente a gente vai ver aplicações desses carinhos. Por exemplo, se V de xy fosse o potencial elétrico, né, essas curvas aqui em azul seriam as curvas onde o potencial é constante. Seriam as equipotenciais, né, as curvas equipotenciais. E já esse carinha aqui seria a direção do campo elétrico. Tá certo? Mas a gente vai ver isso depois nas aplicações. Tranquilo? Ok.